Vamos lá, pessoal, vamos começando aqui o nosso mini curso sobre Gaston Bachelard. Talvez alguns de vocês tenham estranhado, poxa, por que Gaston Bachelard? Por que filosofia no mini curso de tio Pablo? Né? Vocês me conhecem como o cara do direito administrativo, aquele cara que é super apaixonado pelo direito administrativo e que também gosta muito do direito constitucional, essa coisa toda. Mas eu também tenho uma paixão muito grande pela filosofia, né? E, bom, eu sei que nem todo mundo gosta, tá? E ninguém é obrigado a gostar. Eu sei que em uma sala, às vezes, de 30, 40 alunos, tem um, dois que tem interesse por essas questões. Na minha sala, na época da graduação, era basicamente só eu, ninguém mais se interessava por essas coisas. Mas, enfim, é como as coisas são. De toda forma, para aqueles que gostam, eu resolvi preparar algo nesse sentido, sabe? Sei que vocês, nessa semana de minicursos, vocês têm várias opções relacionadas a temas de direito penal, direito civil, e todas interessantíssimas, todas extremamente úteis para a vida de vocês, mas eu quis fazer algo um pouco diferente, eu quis fazer algo pensando naqueles que, como eu, talvez se sintam até um pouco deslocados, assim, tipo, poxa, eu gosto do direito, eu gosto de direito administrativo, gosto de direito constitucional, mas eu também gosto de filosofia, também gosto de sociologia, de antropologia, e às vezes queria discutir um pouco mais sobre isso, tá? Então, essa foi a primeira razão da minha escolha. A segunda razão é que quando a gente pensa num semestre normal, na minha disciplina de direito administrativo, de direito constitucional, tá? A gente tem uma margem de liberdade relativamente pequena. O que é que eu quero dizer com isso? Se você se matriculou em Direito Administrativo 1 comigo no quinto semestre, você não teve muita opção. Aquela disciplina é obrigatória, você tem que pagar, não é? Você tem que cursar aquela disciplina. E eu, por outro lado, também não tenho tanta liberdade. Eu tenho um plano de ensino que precisa ser cumprido, eu tenho conteúdos necessários que eu não posso deixar de abordar. E claro, eu faço isso, eu sei que isso é prazeroso tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Mas aqui no minicurso a coisa funciona um pouquinho diferente. Aqui você escolhe o que você quer cursar, né? Você escolhe os minicursos que você quer fazer. Então, pensando nisso, a gente acaba tendo uma margem de liberdade um pouco maior. Se você está aqui é porque você gosta de filosofia, não é? É porque você tem interesse em questões filosóficas e mais especificamente em epistemologia, tá? E você tem alguma curiosidade sobre o Gaston Bachelard, tá bom? Tá. Quem foi Gaston Bachelard? Ele foi, bom, para quem não conhece, né? Ele foi um filósofo, epistemólogo francês, tá? Ele, na minha humilde opinião, é o maior epistemólogo do século XX. Eu sei que aqui no Brasil, outros epistemólogos que também são importantes, como por exemplo Karl Popper ou Thomas Kuhn, eles tiveram uma divulgação maior, né? Uma receptividade maior. Gaston Bachelard ficou um pouco desconhecido, ficou restrito a pequenos círculos, mas tendo estudado a obra dos três, eu tenho a impressão que a obra do Bachelard, ela consegue explicar melhor, compreender melhor o que ele próprio chama de novo espírito científico, tá? Tradicionalmente, a epistemologia ela era baseada em alguns pilares relativamente sólidos, como o cartesianismo, né, de René Descartes, a física de Isaac Newton, e era uma coisa assim mais ou menos sólida. É claro, nós tivemos pelo menos duas grandes tradições filosóficas, né? Nós tivemos o empirismo de origem britânica, que, vai ter pelo menos três grandes carros-chefes, com Locke, Berkeley e David Hume, e nós temos de outro lado uma filosofia, digamos assim, concorrente, que é o racionalismo, e aí a gente vai para Descartes, a gente vai para Leibniz e etc. Mas enfim, apesar disso, as coisas eram mais ou menos sólidas, não é?
E o que é que vai acontecer? Na transição do século XIX para o século XX, mas ainda no século XIX, surgem as geometrias não euclidianas. E elas já começam a pensar certas coisas, certos temas científicos, no caso geométricos, fora da casinha, né? Já começam a colocar desafios para a epistemologia, enquanto, digamos assim, filosofia do conhecimento científico, tá? Posteriormente, no século XX, nós vamos ter a teoria da relatividade, de Albert Einstein, nós vamos ter a mecânica quântica, a mecânica ondulatória, a física das matrizes de Heisenberg e a física teórica de Dirac, e isso meio que abala a epistemologia. A gente percebe que a teoria do conhecimento científico que a gente tinha até então, as explicações sobre o conhecimento científico que nós tínhamos até então, não davam conta de explicar esse novo espírito científico, tá bom? E aí o que é que acontece? Diante disso, praticamente todos os epistemólogos se propuseram a tentar explicar isso, a criar novas teorias que dessem conta de explicar isso. E aí nós temos os já mencionados Karl Popper, nós temos o Thomas Kuhn, nós vamos ter vários outros, não é? Como o próprio antecessor de Bachelard, meu Deus, me fugiu o nome dele agora, que fez um esforço, o Emily, me fugiu o sobrenome dele. Lembro já. Mas ele fez um esforço imenso, e esse vídeo não vai estar editado, tá? Então vai ficar com gagueira, vai ficar com esses erros mesmo, mas não tem problema, quem gosta de filosofia não liga para isso não. E aí o que acontece? Emily Meyerson, não sei se a pronúncia não vai ser essa, né? Vai ser Emily Meyerson, provavelmente, mas Meyerson. Mas ele fez um esforço imenso para mostrar que a teoria da relatividade, na verdade, era uma continuidade em relação à física de Isaac Newton, e Gaston Bachelard mostra que não é bem assim, na verdade é uma ruptura, tá? Então, Bachelard foi quem percebeu como isso funciona melhor do que todos os outros epistemólogos. Então, ele, na minha opinião, a forma como ele explica tudo é de uma maneira mais precisa do que o Karl Popper, do que o Thomas Kuhn, e até mesmo do que outro filósofo que também me é muito caro, que é o Ernest Cassirer, tá? Então, enfim, ele para mim é quem explica melhor o fenômeno. E aí como é que eu tive contato com Bachelard? Eu tive contato com Bachelard graças à obra de Pierre Bourdieu. Bourdieu foi o meu marco teórico no doutorado, tá? Eu já sabia que Bourdieu devia muito a Bachelard, mas eu confesso a vocês que eu não tinha noção do quanto. E aí, sobretudo, a partir de conversas com um grande amigo meu, o professor Danilo Viana, que me deu assim uma esculhambação, disse, cara, tu tem que estudar Bachelard, deixa de preguiça e vai estudar Gaston Bachelard, porque você precisa. E aí eu mergulhei na obra de Bachelard e assim, me apaixonei, achei fantástico. E aí constatei uma coisa que eu já sabia, mas, digamos assim, eu não tinha tanta certeza, não tinha tanta clareza, que é a importância de Gaston Bachelard para todo o pensamento filosófico francês, que vai se estruturar a partir ali dos anos 60, 70 do século XX. Tá? Então, para que vocês tenham uma noção, todos os autores do chamado pós-estruturalismo, então, Michel Foucault, o próprio Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, todos eles não teriam produzido o que produziram se não fosse a epistemologia de Gaston Bachelard. Tá? Então, todos eles têm uma dívida imensa com Bachelard. E não só eles, tá? Você tem diversos outros, como Georges Canguilhem, também tem uma dívida imensa com Bachelard. Era um bachelardiano, né, um discípulo de Bachelard. Louis Althusser, a contribuição de Althusser, o grande projeto de Althusser, foi tentar fazer uma conciliação entre o marxismo e a epistemologia de Gaston Bachelard. Então, assim, a gente pode, de certa forma, dizer que não existiria um Althusser, não existiria nenhum desses filósofos
pelo menos não da forma como eles produziram, ou melhor dizendo, né, eles existiriam. Não existiriam as suas obras da forma como elas existem se não tivesse existido Gaston Bachelard. Para que se tenha uma noção, Bourdieu vai dizer no Meditações Pascalianas que a desconstrução de Derrida, né, que teve esse impacto imenso, não apenas na filosofia, mas na própria cultura popular, né, desconstruir se tornou um verbo extremamente presente nas nossas discussões cotidianas, a gente usa até sem perceber. A desconstrução seria, de certa forma, segundo Bourdieu, tá, uma releitura bem livre de temas que foram trabalhados por Bachelard. Isso vai estar lá no Meditações Pascalianas. Então, assim, ele teve esse impacto imenso, esse impacto gigantesco. Bom, ponto-chave que eu já quero trabalhar desde já sobre a epistemologia do Gaston Bachelard. Ele acaba com essa cisão entre racionalismo e empirismo. Tá? Ele constrói de forma pioneira e de forma muito precisa essa noção de que toda teoria deve ser orientada pela prática e toda prática só pode existir em função de uma teoria. Tá bom? Obras principais do Bachelard, todas, mas assim, obras que me impactaram demais, né? Nós vamos ter o materialismo racional, o racionalismo aplicado, o novo espírito científico, a filosofia do não, né? Então, a tese de doutorado dele, que o nome está me fugindo agora, mas eu lembro já, tá? E detalhe, todos esses livros publicados em português pela editora Contraponto, uma edição magnífica, uma edição maravilhosa, tá bom? Bachelard não apenas foi um grande epistemólogo, não é? Depois que ele terminou esse projeto filosófico, científico dele, que era dar ao novo espírito científico a filosofia que ele precisa, a filosofia que ele merece, então construir uma epistemologia que explicasse a ciência contemporânea. Depois que ele conclui esse projeto, ele percebe que um ser humano não se faz só de racionalidade, não se faz só de ciência. E aí surge o Bachelard noturno. Então, não apenas ele foi um filósofo que criou a epistemologia que explica as ciências contemporâneas, que dão conta, né, de teorizar sobre as ciências contemporâneas, como ele também, esse é o Bachelard diurno, como ele também teorizou sobre as artes, né, sobre os devaneios, sobre os sonhos, sobre essa coisa toda. Então existe o Bachelard diurno, que é o Bachelard epistemólogo, e existe o Bachelard noturno, que é o que vai falar sobre os sonhos, sobre as imagens, e aí ele tem um impacto imenso, monumental, nas pesquisas sobre a arte, nas reflexões sobre a arte. Eu confesso a vocês que... E por que ele fez isso, né? Por que ele foi dar conta das duas coisas? Porque ele entendia que precisava construir o que ele chamava de uma antropologia completa. Ele precisava explicar o que o homem faz durante o dia de forma racional, e ele precisava explicar também um lado onírico, o que é que se passa quando nós estamos dormindo, quando nós estamos sonhando, né? Digamos assim. Então, nós temos esse filósofo monumental. Bom, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui, tá? Na sequência agora, você vai fazer a leitura de uns capítulos da minha tese, que é o capítulo intitulado Surracionalismo, tá bom? E aí, terminando essa leitura, vem outro videozinho para a gente debater mais alguns pontos. Só para você ter uma noção, eu disse a você que o meu marco teórico era o Bourdieu, mas assim, o meu mergulho na obra de Bachelard e na obra de Cassera, mas principalmente na obra de Bachelard, foi tão profundo, tão impactante, que a minha tese, a minha pesquisa de doutorado, ela foi totalmente transformada, né? Meu objeto de pesquisa no doutorado era fazer uma aproximação ao campo das faculdades de Direito no Recife, né? Se a gente quiser colocar isso em termos assim bem simples, bem acessíveis, seria mais ou menos o seguinte, né? O que é o professor de Direito, o que é este ser, né? O que é que faz com que alguém se torne professor de Direito,
E aí vem todas aquelas questões, você é só professor ou você também trabalha, né? Então, o que é que faz alguém enveredar por essa carreira? Que disposições, né? Como é que a gente reconstrói, como é que a gente descreve o hábitos do professor de direito e, claro, como é que se estruturam as instituições, as faculdades de direito, e aí eu dei o fechamento, delimitei em Recife. Claro que eu fiz uma reflexãozinha também sobre o cenário nacional, né? Fiz, como Bourdieu fala, fiz um esboço a carvão do cenário mais amplo e lá dentro eu procurei fazer a melhor descrição que eu pude do campo das faculdades de Direito em Recife. Essas instituições públicas e privadas que, enfim, disputam, digamos assim, espaço nesse campo que é o campo das faculdades de Direito em Recife. Essa era a minha ideia, mas aí quando eu mergulhei em Bacharel, o mergulho foi tão profundo e tão apaixonante que eu acabei, acho que quase metade da tese é sobre a epistemologia de Bacharel. Eu queria fazer basicamente uma tese, que era essa que eu falei para vocês, e eu acabei fazendo 3. Uma tese epistemológica, não é? O que seria uma epistemologia que explicaria uma ciência rigorosa do direito, né? E permitiria a construção de uma ciência rigorosa do direito. Uma tese metodológica explicando detalhadamente os procedimentos de pesquisa que foram utilizados, por que eles foram escolhidos, por que não foram, o quantitativo versus o qualitativo, essa coisa toda. E, ao final, uma tese, digamos assim, material, que foi o resultado da pesquisa em si. Então, o trabalho final ficou com 430 e tantas páginas, se eu bem lembro. Gostaria que você lesse todo, mas não vou te obrigar a isso, né? Você só vai ter que ler um capítulo breve, que é justamente o capítulo sobre o surracionalismo, tá bom? Boa leitura e vamos para a próxima atividade.